Pessoal, nessa aula 4, a gente continua um pouquinho aí falando das ligações covalentes. A gente precisa entender uma coisa que é importante aqui nas ligações covalentes. Porque a ligação covalente ela pode ser polar ou ela pode ser apolar. Aí você diz, e por que a importância de se estudar a ligação covalente polar e apolar? Porque isso é muito importante e fundamental, ó, na solubilidade dos compostos. Por exemplo, se você pegar um recipiente e colocar aí óleo e água, não vai se misturar. Aí geralmente a gente diz assim, o óleo e a água não se misturam. É, porque o óleo ele tem uma coisa básica e fundamental. O óleo ele é apolar e a água ela é polar. Então não existe afinidade eletrostática, ou seja, não existe afinidade química entre os dois. Porque semelhante dissolve semelhante na química. Então a água ela é polar e o óleo ele é apolar. Então muita gente pensa a água e o óleo não se misturam por causa da densidade. Não tem nada a ver. Não se mistura por diferença, ó, de polaridade. Essa diferença vai fazer com que eles não se misturem. Agora, pelo fato de serem dois líquidos e não se misturarem, aí o óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. A gente diz que esses dois líquidos, eles não são miscíveis, eles são líquidos immiscíveis. Então, uma coisa importante na solubilidade é isso aqui, ó, semelhante, ele dissolve semelhante. Aí não tem muito como fugir disso aí. Então existe, para ter solubilização, tem que ter uma afinidade aí de solubilidade. Então isso é muito importante que o aluno lembre. Então vamos entender o que seria uma ligação covalente polar de uma ligação diferente, né? Uma ligação covalente apolar. Apolar, o nome já diz, ela apresenta, ó, polaridade. Aí você diz, o que seria apresentar essa polaridade, né? É a gente ter uma resultante polar, ou seja, uma resultante dos seus vetores de eletronegatividade, afinidade, aí, né, de atração de elétrons diferente de zero. Então, essa polaridade vai ter polos. Eu vou ter uma região na molécula que é positiva e vou ter uma região na molécula que é negativa. Então, eu vou ter aí dipolos. Certo? Vou ter dipolos. Na apolar é o contrário. Ela não apresenta polaridade. Ela não apresenta polaridade. Aí você diz, seria uma resultante, nesse caso, igual a zero. Aí como calcular, como entender essa resultante? Você tem que dominar ou lembrar um pouco da diferença de eletronegatividade. Que isso é quem vai reger, né? Quem vai controlar esse mecanismo. Aí você diz, essa diferença de eletronegatividade eu preciso dominar, porque o que é eletronegatividade? É a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons. Então o átomo ele tem uma tendência natural de ganhar elétrons. Então geralmente a gente, ó, trabalha aqui o fluo, oxigênio, nitrogênio, ó, cloro, bromo, e assim você tem uma ordem decrescente aqui de eletronegatividade. O maior é o flúor, depois o oxigênio e o nitrogênio. Pra você ter ideia, o oxigênio só perde em eletronegatividade para quem? Só para o flúor, e ganha para todos os outros elementos. Então a gente precisa ter, às vezes as provas trazem essa tabelinha, senão a gente tem que lembrar desse esqueminha aqui, pelo menos o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e bromo. Principalmente lembrando que quando o oxigênio aparece na molécula, ela polariza a sua estrutura. Então a gente vai trabalhar duas situações. Quando você tem dois átomos, a gente analisa da seguinte maneira. Esses átomos eles podem ser diferentes. Por exemplo, HCl, ácido clorídrico. Eu tenho aqui
um átomo de hidrogênio ligado com um átomo de quê? De cloro. Aí eu vou na escalinha e digo, quem é mais eletronegativo? Ó, são átomos diferentes. Esses átomos aqui, eles são diferentes. E eu tenho dois átomos apenas, um diferente do outro. Com certeza, existe um alto risco de ter uma diferença de eletronegatividade. Se tiver diferença de eletronegatividade, automaticamente isso é polarizado. Quer ver? O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Você vê que o hidrogênio nem aparece aqui. Então, o cloro é mais eletronegativo. Então, ele puxa para ele quem? Os elétrons. Então, essa região vai ficar negativa e essa outra região vai ficar positiva. Ele desloca a eletrosfera para próximo do cloro. O cloro tem esse poder de deslocar. Então, ele concentra as cargas negativas no lado da molécula e deixa o outro lado da molécula positiva. E isso é o que faz ela ser uma molécula polar, porque esse vetor ele não se anulou. Então, a resultante aí é diferente de quê? De zero. Mas se você tiver dois átomos e esses átomos forem iguais, por exemplo, H2, onde você tem o hidrogênio ligado com o hidrogênio, o que é que vai acontecer? Os átomos são iguais, então um vai puxar a eletrosfera com a intensidade e o outro vai puxar a eletrosfera com a mesma intensidade. Então é aquela brincadeira da corda de força. Você não vai ter um deslocamento, ou seja, você vai ter uma resultante aí igual a zero. Então essa molécula ela vai ser apolar. Alguns autores não gostam, mas aí você pode dar até uma dica prática, né? Geralmente átomos diferentes são polares, átomos iguais são apolares. Outra situação é quando você tem, ó, acima de dois átomos. Aí acima de dois átomos, a gente tem que analisar, ó, tem que analisar a geometria da molécula. Então a gente já vai ter que analisar aqui a geometria da molécula. Como assim a geometria da molécula? Vou dar um exemplo. A água, H2O. Se você pegar a água, você vai analisar da seguinte maneira. Se você colocar assim, ó, tá errado, porque ela não fica linear. A molécula da água, ela é um ângulo, ó, porque ela tem dois pares de elétrons livres. Então, se ela tem par de elétron livre, ela angula a molécula. Então, essa geometria é uma geometria, ó, angular. Então, eu não vou analisar de uma maneira linear. Aí, o que é que acontece? Se você for olhar aqui, ó, o oxigênio, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. O hidrogênio nem aparece aqui. Então, ele puxa esse vetor, ó, puxa a eletrosfera para lá e puxa a eletrosfera para cá. Quando ele puxa essa eletrosfera, essa região aqui em cima vai ficar negativa e essa vai ficar positiva, porque tem ângulo, esses vetores não vão se anular. Aí o que acontece? Essa molécula ela fica polar. Se você fosse analisar por aqui, ó, o oxigênio puxaria, o outro puxaria, aí iria neutralizar. E não é. A molécula ela tem ângulo. Agora, se você tiver, por exemplo, vou colocar aqui o gás metano. Você tem aqui hidrogênios em sua volta. E eu tenho átomos iguais periféricos. Quem é mais eletronegativo? O carbono é mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons para ele, ó. Como ele puxa os elétrons para ele, o que é que você está observando com o vetor? Os vetores vão fazer o que aí, ó? Vão se anular. Esse com esse se anula, uma força não, a mesma intensidade, bem como aqui. Então a resultante aqui é quanto? É zero. Apesar de eu ter ligações polares, tá vendo? O carbono com hidrogênio é polar, são átomos diferentes, ó. Aqui é ligações polares. Aqui a resultante, mesmo a ligação sendo polar, a resultante foi polar. Então a resultante aqui foi diferente de zero. Aqui, ó, eu tenho átomos que têm ligações polares, em compensação, o conjunto deu uma resultante zero. Então essa molécula ela é apolar. Por exemplo, isso aqui é o gás metano. O gás metano não se mistura com a água. Por quê? Porque a água tem uma polaridade diferente, então não existe uma afinidade química. Mas se você tivesse, por exemplo, essa estrutura, tivesse o metanozinho, perdeu um hidrogênio e no lugar, por exemplo, entrou um flúor. Como o flúor é um elemento mais eletronegativo, ó, diferente, os vetores vão se concentrar para essa região. Então essa região vai ficar negativa e essa vai ficar positiva. Você vê, o fato de ter um átomo diferente já automaticamente mexeu na geometria como um todo. Os átomos são
tem ligações polares, mas a resultante aqui, ela foi uma resultante diferente de zero, que deixa a molécula o quê? Polar. Então, espero que com essa explicação você tenha entendido o que é ser polar e o que é ser apolar. Apolar, na verdade, não tem polaridade, não tem uma região onde desloca a eletrosfera. Você tem as eletrosferas, cada uma no seu local, equilibrando a carga da molécula. Quando você desequilibra essa carga da molécula, você tem uma polaridade instalada ali. Então você vai ter dipolos, ok? Isso é fundamental para a gente trabalhar o que? Solubilidade. E também muito importante para a gente trabalhar ponto de ebulição e ponto de fusão. Por exemplo, moléculas polares apresentam um ponto de ebulição e fusão muito maior do que qualquer molécula apolar. Só que eu vou explicar isso melhor nas forças intermoleculares, que é o que a gente vai estudar aqui na próxima aula, ok? Beleza, pessoal? Espero que tenha dado uma clareada aí no juízo de vocês, beleza?